Olá, nesta aula vamos falar sobre a adoção dos padrões que se inicia no útero materno. Vamos falar também sobre o complexo de Édipo. Abre citação do Bob Hoffman. A adoção dos padrões de comportamento começa no útero materno. Há muita literatura sobre como a psique do feto registra e adota os programas de comportamento de ambos os pais. Após o nascimento, o comportamento da mãe e do pai reforça o que o feto já aprendeu. Está bem documentado que os adultos que abusam de crianças também foram crianças abusadas. Este é um nítido exemplo da síndrome do amor negativo. Bob Hoffman. Muitas pessoas na infância fazem juramentos como: quando eu crescer e tiver meus filhos, eu nunca farei isso ou aquilo com eles. Nunca farei igual o meu pai ou a minha mãe fez comigo. Mas, diante dos impulsos dos comportamentos negativos aprendidos, muitas vezes são incapazes de pagar tal promessa. Por outro lado, alguns até conseguem realizar os comportamentos prometidos desde a infância. Porém, esses impulsos emocionais inconscientes vêm à tona de forma sublimada, ou seja, de forma disfarçada de outros comportamentos tão destrutivos quanto. Crianças que foram agredidas, negligenciadas, que não tiveram o fluxo necessário de amor até certo ponto, poderão reprimir esses comportamentos que são inevitáveis de ser aprendidos. Em algum momento, o impulso emocional, num pico de estresse, pode fazer aparecer essa agressividade aprendida. Durante a explosão, durante o descontrole, inconscientemente a pessoa estará lastimando com a sua criança interior. Como se ela dissesse, está vendo, pai e mãe, estou batendo nos meus filhos exatamente como vocês fizeram comigo. Eu não o superei, então sou tão mal quanto vocês. Por ser igual a vocês, vão me amar? É muito curioso que, enquanto os pais estão agredindo os filhos por terem aprendido com os seus pais esse comportamento, ao mesmo tempo estão sentindo um grande remorso, um sentimento de incapacidade, uma ressaca moral. Igual um viciado que se sente incapaz de controlar o vício, um alcoólatra que não consegue ficar em apenas uma dose e sabe o estrago que vai causar na família. Aquilo que foi programado desde a infância tem uma força muito poderosa. Força essa que vai te destruindo. Mas quando você identifica e está disposto, você traz para a consciência e consegue controlar. Esse é o grande segredo, né? Tomar consciência de tudo isso e entender quem é você e assim extinguir o comportamento negativo automático. Eu já atendi muitos casos, né, de pessoas que dizem que teve uma infância incrível, sem problemas, pais amorosos, casados até então, mas a pessoa não consegue parar em relacionamentos. Vivem entrando e saindo de relacionamentos disfuncionais, um pior que o outro. Poxa, então qual o comportamento negativo que essa pessoa pode ter aprendido, que está gerando esse ciclo de relações ruins? Para explicar isso, vamos criar um personagem aqui. Uma garotinha chamada Mariazinha. Ela era super protegida pelo pai. O pai garantia que Mariazinha não se machucasse, nem a mãe de Mariazinha chamava a atenção dela, que o pai logo discutia com a mãe. E a pequena Maria sentia que tinha todo o amor do pai. Aqui foi desenvolvendo também o que Freud chamou de complexo de Édipo. Quando a menina toma o lugar da mãe, de forma inconsciente, claro. Na fase adulta, Maria não consegue fixar em uma relação, pois inconscientemente ela se auto-sabota. Pois caso entrasse numa relação duradoura, seria o mesmo que permitir que alguém fosse mais importante que o pai. Isso ela não suportaria, então busca, de forma não intencional,
as piores relações que existem. Encontrar um homem que proporciona uma relação saudável é o mesmo que perder o amor do pai. Mesmo que esse seja o desejo consciente, encontrar um grande amor, Maria está presa num padrão do amor negativo com o pai. Esse comportamento negativo também desenvolve grandes idealizações, pois a pessoa usará vários mecanismos de defesa, como idealizar uma relação cinematográfica, buscando por contos de fadas, o príncipe encantado para salvar a donzela da Torre do Dragão. Ou seja, nunca ninguém será bom o bastante para conquistá-la. Mas para curar isso, precisa desconstruir a imagem do pai como referência de homem, deixar o pai apenas na figura de pai, se permitir a conhecer novas pessoas, respeitar as diferenças e as limitações dos outros também. Isso é muito importante. Freud, em um texto de 1931, escreveu assim, abre citação: muitas mulheres escolhem o marido conforme o modelo do pai, ou o põem no lugar do pai, mas repetem com ele, no casamento, a má relação com a mãe. Ele, o marido, deveria herdar a relação com o pai, mas na realidade herda aquela relação com a mãe. Este é um outro comportamento que pode se repetir também. Quando você internaliza o pai, e os pais tiveram uma relação disfuncional, e a criança presenciou todas essas brigas, lá na fase adulta, você pode estar no Carnaval de Salvador, entre milhares de pessoas, você só vai se conectar com pessoas que tenham as mesmas características do seu pai. Claro, de forma inconsciente. Por isso que é muito importante desconstruir tudo isso. Nos vemos no próximo vídeo.